Muito bom dia para você que acompanha aqui mais uma live. Muito bom dia, 9 horas da manhã, um pouquinho eu passei hoje, né? Um pouco do horário, só 2 minutinhos. Vamos dar início aqui a mais uma live aqui no Instagram. Muito bom dia para vocês que estão chegando. Hoje tem live com o Sérgio Sete Câmeras, só aguardando ele chegar. Se você tiver alguma pergunta já para o Serginho, já deixa aqui, ó, bem no embaixo tem uma caixinha com interrogação e aí você pode mandar a sua pergunta para ele que eu vou ler aqui para ele também, tá? Então vamos esperar um pouquinho o Serginho entrar, né, para a gente falar um pouco sobre a carreira dele, principalmente, né, a Fórmula E, o Serginho que já vai para a sua segunda temporada na categoria. Ele que iniciou há 2 anos atrás na categoria, iniciando como teste nos testes de novatos, depois correu 6 corridas na quinta temporada lá em Berlim, as 6 últimas rodadas. Depois foi contratado pela equipe da Dragon. E continua essa temporada, essa 8ª temporada do Campeonato Mundial da Fórmula E. Vamos só aguardar um pouquinho o Serginho entrar para a gente dar início aqui, né, a conversa. Tô super empolgada. Foi de uma hora para outra, né? Quem me acompanha aqui sabe que do nada eu apareci ontem nos stories e falei, né? Ó, a gente vai ter live com o Serginho amanhã e tudo mais. E ó, estamos aqui, só aguardando o Serginho entrar para a gente dar início aqui à live aqui no Instagram, certo? Eu quero saber, vocês que estão aqui, vocês já conhecem a Fórmula E, já ouviu falar na Fórmula E, essa categoria, né, de monoposto elétrico? Quem acompanha ou quem nunca conheceu, eu quero saber, porque vai ser o meu termômetro aqui também para conversar com o Serginho. Vamos lá, alguém já conhece ou nunca ouviu falar sobre a Fórmula E? Coloca aqui que eu quero saber de vocês também. Certo? Vamos só esperar aqui o Serginho entrar para a gente dar início aqui a live com ele. Vamos lá. Só aguardando o Serginho. Tô aqui preparada, hein? Já tô aqui preparada com as perguntas. Só esperando o Serginho entrar aqui para a gente conversar um pouco. Já tem aqui pergunta, hein? Já tem aqui pergunta para o Serginho, muito bom. Vamos só esperar, aguenta aí, minha gente, para o Serginho entrar. Tô só esperando ele entrar aqui pra gente dar início aqui à live, tá? Não sai daí, por favor. Vamos só aguardar ele entrar, certo? Vamos lá. Esperar o Serginho entrar. Eu tô super empolgada, tá, minha gente, com essa... Ah, o Serginho entrou, vou chamar o Serginho. Pronto, Serginho, eu já solicitei a sua entrada aqui, só aguardando. Aê! E aí, Renato, tudo bem? Oi! Tudo bem? Que bom que você tá aqui. Ai, tá onde agora? Eu tô aqui em casa, em Andorra. Ah, sim. Então, primeiro eu quero agradecer, né, por você ter aceitado aí o convite de participar aqui da live. Você não sabe como a gente, assim, né, como eu tenho também o canal lá do YouTube, que você já participou, antes da temporada, se não me engano, né, com o Fábio Seixas. E agora aqui no Instagram é muito bom ter você aqui, nossa. E nas lives que eu faço lá com a equipe, né, do pós-corrida, a gente fala muito de você, né? Você não imagina a torcida que a gente tem por você na Fórmula E. É, não só a gente, mas as pessoas também que assistem, né, a categoria. Serginho, eu tenho muita gente que entrou aqui no Instagram. Eu não sei se eles conhecem a Fórmula E, eu não sei se eles conhecem você, né, Serginho?
Então, eu queria dar esse pontapé inicial para saber quem é o Serginho, como foi que iniciou essa carreira, né, de piloto. Obviamente que começou pelo kart, todo piloto inicia pelo kart, mas como foi essa sua trajetória com o automobilismo? Então, obrigado, Renato. Desculpa um pouco o atraso, achei que a nossa conversa era pelo Zoom, aí que o Flávio me falou no Instagram. Tranquilo. Então, eu comecei no kart com 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade, em Belo Horizonte mesmo, assistindo a Fórmula 1 com meu pai, com meu avô. E aí surgiu essa curiosidade, né, de como começava nesse esporte. Eu nunca tinha visto uma pista de kart na vida. E aí, no início era uma coisa assim, eu tirava uma nota boa e ia andar uma vez por mês, no kart de aluguel e tal. E eu não sei como exatamente, mas foi tomando uma dimensão cada vez maior e de repente eu estava participando de competições ali estaduais e nacionais e aí foi indo. E aí, Entendi. só para complementar, né? Aí fui para o kartismo internacional, fui para as categorias de Fórmula, comecei pelo Fórmula 3 aqui no Brasil, fiz a Fórmula 3 europeia, me destaquei na Fórmula 3 europeia, fiz parte da academia de jovens pilotos da Red Bull, e depois fui para a Fórmula 2. Tive um ano ruim nesse último ano da Fórmula 3, me tiraram, o Helmut Marko me tirou da academia, foi um momento muito difícil da minha carreira. Aí fomos para a Fórmula 2, aí eu consegui andar bem lá. Conquistei uma vitória no meu primeiro ano, alguns pódios e tal. Fiz 3 temporadas na Fórmula 2 e conquistei vários pódios. Uma mistura entre o resultado que eu consegui, as circunstâncias não foram suficientes para a Fórmula 1 no momento. E surgiu uma oportunidade na Fórmula E, né? Eu cheguei a ser piloto reserva de Fórmula 1 em algumas equipes e tal, mas a mistura das coisas, né? Seja o resultado que eu consegui, as oportunidades que tinham na época, um pouco tudo, tudo não deu para um assento de Fórmula 1. E aí surgiu essa oportunidade na Fórmula E e de repente eu me vi como piloto de reserva na Penske, que é a equipe que eu estou atualmente correndo, assumi o assento de piloto titular e estou aqui já, acho que quase 2 anos. Mas antes teve até os testes de novatos, né, que você participou, até fez o segundo melhor tempo. Antes desse convite, na verdade, quando o convite chegou até você para participar dos testes de novato, como você recebeu esse convite, né, até uma categoria diferente, né, elétrica? Porque o que eu percebo, assim, Sergio, é que me parece que os pilotos meio que não gostam muito da Fórmula E, porque não tem um barulho, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Sim. Mas como foi receber essa notícia, assim, de você participar desses testes de novatos? Então, foi junto com o meu contrato de piloto reserva, assim, já tinha incluído lá que eu faria esse teste de rookie, que a Fórmula E tem, esse ano engraçado, ainda não teve. Não sei exatamente o porquê, mas costumava ter cada ano, e eu tinha isso incluído no meu contrato, que eu faria esse teste, e procurei fazer meu melhor no teste, que a equipe estava pensando em trocar um dos pilotos, que no caso era o Breno Hartley, que era um ex-piloto de Fórmula 1, um piloto que corre na WEC também, e ele não estava se adaptando muito bem à categoria. Eu cheguei, fiz o teste bem e a equipe me colocou no meio da temporada. Foi um negócio meio louco, assim. Mas eu meio que já sabia disso, por isso que me interessou esse assento da Dragon. Eu sabia que eles mudavam de piloto com muita frequência. E aí, lógico que você quer ser um piloto numa equipe dessa. É muito melhor, mesmo que a equipe seja menor, é muito melhor você ser o piloto reserva numa equipe que constantemente muda de piloto do que numa equipe tradicionalista, uma equipe de ponta, mas que não muda os pilotos, né? Que você nunca vai ter uma chance para andar no carro como piloto titular. Então, por isso que eu acho que esse assento foi interessante na época e acho que foi a decisão certa, né? Tanto é que eles me deram a chance de andar no carro e eu consegui o assento de piloto titular. Depois, a gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai ler daqui a pouco. Se você tiver também se tiver alguma pergunta, tem aqui um balãozinho com uma pergunta de interrogação, porque fica mais fácil de eu ver, porque o pessoal fica com muita pergunta aqui no chat, né? Às vezes eu me perco. Mas vamos lá. Você meio que desistiu da Fórmula 1 para tentar realmente a Fórmula E, Serginho? Ou você viu realmente, não, a Fórmula E eu tenho essa chance, como você falou, de crescimento da categoria, de mais visibilidade, ainda mais que agora, né, a categoria desde a temporada passada, como campeonato mundial, né? Sim.
Foi uma mistura das duas coisas, né? Lógico que a Fórmula 1 ainda, bom, eu digo ainda porque assim, eu acho que tudo pode acontecer no futuro, mas a Fórmula 1 é a categoria principal, assim, de longe. Então, eu estaria mentindo se eu não dissesse que sempre foi o meu objetivo chegar lá. Mas eu acho que a maioria dos pilotos são o quê? 22 assentos na Fórmula 1, tem pilotos que ficam lá entre 10 a 20 anos, né? Alguns pilotos com carreira de quase 20 anos na categoria. Quer dizer, tem uma rotatividade muito baixa. E vários assentos na Fórmula 1 também são de pilotos ali, né, que vêm de famílias ou patrocinadores bilionários. E então esses assentos também saem da conta, na minha opinião, porque eu não me enquadro nisso. Então, você coloca os pilotos que vão ter carreiras lá de 15 anos, que ninguém tira eles, e outros pilotos ali que estão praticamente comprando equipes ou comprando equipes. Então, restam poucos assentos. E eu sabia que a chance era muito baixa, eu não tinha sido campeão da Fórmula 2, e você olha para o lado, você recebe uma proposta na Fórmula E, que é uma categoria que está, né, que tá associada a uma tecnologia que vem crescendo exponencialmente. E aí você fala, quem sabe essa é a oportunidade da minha vida aqui, né? Eu tô entrando numa categoria, apostando na categoria também, tá numa fase de crescimento, e de repente você pode se encontrar nos anos sendo um protagonista num campeonato gigantesco. Isso foi um pouco minha aposta. Isso aconteceu, inclusive, um pouco com outros pilotos. Eu corria na Fórmula 2 e tinha um piloto alemão que corria comigo lá, ele não estava andando muito bem. Ele foi para a Fórmula E e E hoje em dia ele corre em equipe grande de Fórmula E, chegou a correr em equipe até maior em certo momento e tal. E ele meio que me deu um undercut na categoria, entendeu? Ele foi para a Fórmula E antes, e hoje em dia ele corre uma equipe maior que eu. Mas na época que a gente estava na Fórmula 2 ele andava pior, quer dizer, às vezes você ir para uma categoria antes dela crescer e tal, você conquista o seu espaço, depois que ela se consolida, você já tem aquele espaço. Então, isso foi um pouco minha aposta também. Então, como eu disse, né, foi um pouco de cada. Eu via que realmente minhas chances eram muito pequenas na Fórmula 1, ao mesmo tempo, via esse potencial na Fórmula E e tinha uma oportunidade, né, real na Fórmula E, tinham me oferecido algo ali. Aí não tive muito, não tinha muito o que pensar, na minha opinião. Eu escolhi vir para a Fórmula. É, isso faz muito sentido o que você falou, Serginho, porque isso me lembra muito, por exemplo, o Fraz que na primeira temporada ele corria na equipe da Andretti, né? O da Costa também, que já correu na equipe, hoje estão em equipes melhores, brigando, né, pelo campeonato. E eu vejo muito isso em você. Eu estava, antes de entrar na live, estava pensando nisso, né? Pô, como o Serginho tem traçado essa carreira dele na Fórmula E, né? Isso é muito bom, Serginho, muito bom mesmo. E eu espero, não que ainda bem que aqui estamos falando em português, mas que você conquiste equipes melhores daqui para frente, né? Eu acredito que esse também é o seu alvo, né? De conquistar, brigar mais pelo título, né, Serginho? Claro, sempre foi meu objetivo, né? Ou ir para uma equipe melhor, ou melhorar junto com a minha equipe. Agora vai sair a terceira geração dos carros no ano que vem, então, igual na Fórmula 1, né? Ano passado, todo mundo apostava que a Mercedes continuaria reinando, mas não é o caso, né? Quem apostaria na Ferrari? Acho que quase ninguém. Então, essas gerações novas de carro sempre vêm para mexer com tudo, né? Tirar aquelas equipes que estavam na frente, algumas equipes que estavam mais na parte de trás do grid, de repente conquistam o seu espaço. Então, ninguém sabe quem vai ser a equipe top de Fórmula E no ano que vem, mas lógico que a minha intenção é estar num assento competitivo, né? Seja ela na mesma equipe que eu tô, mas que venha com uma estrutura mais forte, ou indo para uma outra estrutura que seja mais competitiva. É lógico que eu quero crescer dentro do campeonato e eu não escondo de jeito nenhum, que meu objetivo está brigando por títulos, por vitórias, né? É para isso que eu vim para a categoria. Eu quero estar disputando o título algum dia. Com certeza. Você falou do Gen 3, né? Que a Dragon ano que vem, né, vai entrar com parceria com a DS. E isso foi excelente. Eu pulei de alegria quando eu soube dessa notícia. Eu disse, pô, agora vamos ter o Serginho brigando pelos os assentos a iniciar, por conquistar o título, né? Digamos assim. E eu sei que seu contrato ele vai até esse ano, é isso, Serginho? Você tem perspectiva de continuar na Dragon para essa terceira geração? Já está em conversa?
para isso acontecer? Até porque com a Dragon tendo parceria com a DS também tem aquela questão de escolher também os pilotos que estarão na equipe. Já está em conversa isso, Serginho? A gente já está em conversa com a Dragon e com outras equipes, porque esse ano tudo se antecipou um pouco. Você, por ter uma nova geração de carros vindo aí, você tem que fazer o desenvolvimento desse carro. Então, você vai ter treinos de pré-temporada, a FIA vai alocar muito mais dias de treino para as equipes para desenvolver esse carro novo, até por questões de segurança e tal, né? Porque vai ser um carro todo novo. Então, você tem que selecionar os pilotos antes, porque você já quer, lógico, você quer testar, você quer desenvolver o carro com aqueles pilotos que vão de fato correr naquele carro, né? Então, isso faz com que toda essa dança das cadeiras, né, se antecipe. Então, você já tem rumores no paddock de alguns pilotos que já fecharam com outras equipes e tal, já começou tudo isso. Essa dança das cadeiras já começou na Fórmula E, então, logicamente, eu faço parte disso e já estou em conversa tanto com a minha equipe quanto com outros. Deixa eu ver se... tem aqui uma pergunta. Ó. Será que a Dragon vê uma perspectiva de evolução, por menor que seja, no futuro próximo? Olha, eu acho que Roma foi promissor. Lógico que pode ser que o nosso carro nunca dá para pegar um evento isolado e assim, uma etapa recente, a Roma. A gente foi mais competitivo lá, né? Eu podia ter entrado nos duelos e tal. Se comparar com o México, foi 10 vezes melhor. Mas a gente não pode pegar um evento assim e dizer que a gente fez um passo para frente. Eu quero ver como é que a gente performa em algumas outras pistas para ver se na média dos circuitos a gente melhorou. Isso é um negócio que eu vejo muito na Fórmula E. Parece que o layout dos circuitos afeta muito a performance das equipes, não só da minha, mas até das equipes de ponta. A gente vê que lá no México a Porsche dominou, assim, ela terminou a corrida 15 segundos na frente do segundo. Era praticamente a Porsche numa categoria e o resto em outra categoria. E a gente, na Dragon, em outra categoria inferior. Aí você fala, não, porque, pelo amor de Deus, a Porsche vai dominar o campeonato, né? Eles terminaram a corrida 15 segundos à frente, estão passeando. Aí vai para Roma, a Jaguar que domina. E a Jaguar, se você for olhar no México, ela não tinha andado tão bem assim. Então parece que o circuito tem um impacto muito grande não é igual na Fórmula 1, que a Ferrari ganha no Bahrein, ganha na Austrália e parece que vai ganhar em quase todo lugar. Parece que tem um efeito muito maior. Né? Cada carro veste uma pista e parece ter um impacto muito grande. Eu quero ver como é que a gente performa em Mônaco agora, em outras etapas, mas parece que a gente deu uma melhoradinha no nosso carro, sim. Então poderia ter uma melhora no curto prazo. O negócio é que eu não acho que essa melhora vai ser grande por estar brigando por corridas e pódios. Acho que não seria muito realístico pensar nisso, mas dá para melhorar, dá para a gente conquistar um ponto. Eu teria conquistado um ponto no México se o De Vries não tivesse batido em mim no meio da corrida. Acho que ele teria chegado em oitavo ali, teria se beneficiado de algumas punições que ocorreram ali com outros pilotos. E acho que vai vir outra oportunidade. É só a gente manter o foco, seguir trabalhando que vai vir. Você tem falado a questão, né, da Dragon, a questão de pontuar. Ainda não chegou essa pontuação. E, assim, eu observo, Serginho, que me dá a impressão de que a briga mesmo é com a Nil, né? Dragon e Nil sempre andam atrás. É isso mesmo? Essa impressão que eu tenho aqui é a mesma de vocês aí? Realmente, né? A gente está mais lá atrás. São as equipes que têm o menor orçamento do grid também. Não é à toa que estão lá atrás. E a nossa briga é com eles, mas eu acho que a gente tem material para... A gente parece que anda um pouco melhor que eles, só que a Fórmula E tem um negócio que é meio engraçado. Se você qualifica muito bem, se você qualifica acima de onde o seu carro tem capacidade de qualificar, isso às vezes por resultado da corrida, acredite ou não, pode ser pior. Porque o que acontece? Se você larga de último, você não tem nada a perder. Você já está em último. Então qual estratégia você faz? Você larga, você guarda o máximo de energia, você economiza o máximo de energia, mesmo que você fique lá em último, que o pelotão afaste de você, você fica economizando. E você aposta que um safety car vai juntar tudo de novo. Agora juntou tudo de novo e você está com o dobro de energia de todo mundo. Você começa a passar todo mundo e termina lá nos pontos. É o que acontece com a Nio no México, que fizeram lá com
o Tuvey, que fez uma baita corrida. E não sei até que grau aconteceu isso em Roma, a corrida 2, que eu ainda não assisti a corrida, mas acho que foi algo do tipo. Eles qualificaram mais atrás e no final da corrida vieram com ritmo forte. Quando você qualifica em 10º, né, igual a gente qualificou no segundo dia em Roma, você não pode fazer isso, porque você já está no meio do grid. Você não pode largar e ficar salvando, porque aí começa a te passar, você suja os pneus, bate. Você tem que ficar no ritmo do pelotão. A gente começa a consumir mais do que deve e acaba terminando em último. Então, ano passado com o Nico, que era meu companheiro de equipe, eu até brincava. Nossa, você qualificou bem, hoje eu vou terminar na sua frente. Aí quando eu qualificava bem, ele falava que ia terminar na minha frente. A gente já meio que sabia disso. Então, eles pontuaram em Roma. É lógico que eu vou tentar continuar qualificando bem, mas a gente tem que ser muito inteligente na corrida para não deixar esse ritmo de corrida forte, né, que os carros em torno têm, fazer com que a gente sofra com bateria no final da corrida. Eu acho que em Roma a gente fez isso bem. Eu teria terminado a corrida. Eu tinha um pouco menos de energia que os outros, mas eu teria terminado. E acabou dando esse azarzinho. Quem sabe em outras a gente consegue pontuar para pelo menos ficar na frente da NIO, né? Mas também tentar buscar outras equipes aí. Eu acho que tem um piloto da Mahindra que ainda não pontuou também, que é o Sims. Eu sei que não significa muito, né? Ficar aquelas posições, mas é lógico que é o que a gente tem que brigar por essas posições. Então tem que tentar ficar na frente dessas equipes, desses pilotos que não estão pontuando. Por mais que não Foi. esteja nenhum troféu em jogo, né? Uhum. Se não tivesse acontecido na corrida 2 com aquele problema com o De Vries, você com o De Vries, a Dragon ia pontuar, né? Pô, faltou pouco para pontuar. A torcida aqui estava muito grande. Ia pontuar, a gente ia ficar ali. Acho que foi até o Lucas começou comigo depois da corrida, porque ele falou: o que aconteceu, né? Porque ele viu que eu estava atrás dele. E ele falou: você ia terminar os pontos, porque eu tomei acho que ele tomou uma punição de alguma coisa, sei lá, de alguma coisa técnica, não sei. E outros pilotos tomaram punições, eu ia terminar no mesmo lugar na pista, só que depois da bandeirada eu ia herdar algumas posições, né? Acho que é isso que aconteceu. E também outros pilotos bateram, né? Mais tarde na corrida. Então, mas acontece. Serginho, uma outra coisa. O que que falta assim para a Dragon, para o pessoal entender? É a questão de quê? É do carro, é a questão dos engenheiros, porque assim, eu lembro que a gente conversou na temporada passada, eu, a Cíntia e o Lucas, né, no Projeto Motor, que ia ter um novo engenheiro. Aí, pô, os engenheiros muito bons e você estava super feliz. Aí, essa temporada parece que aí muda de novo de engenheiro, aí parece que pelo que o que aconteceu nessa corrida, né, de Roma, parece que não, pelo rádio, parece que faltou alguma coisa ali na comunicação de vocês. É a questão do carro, superaquecimento da bateria, a confiabilidade. É o que realmente que está acontecendo com a Dragon? Olha, essa é uma resposta complexa, mas assim, tudo se resume ao orçamento da equipe. Nas outras equipes você tem um número de pessoas muito maior trabalhando, digerindo todos os dados. Você tem modelos mais complexos do modelo dos pneus, modelo da bateria. Eles fazem simulações de tudo. Então, eles chegam no final de semana, eles já sabem o tanto que eles podem consumir, se a temperatura da pista tiver X, Y, Z, se o grip da pista tiver ABC. Tudo. Eles têm tudo, temperaturas, tudo em modelos matemáticos que eles ficam simulando e eles chegam e otimizam tudo. Então eles conseguem extrair mais do potencial. Eles não ficam adivinhando, não, eu acho que não existe isso. É tudo modelo matemático e isso custa muito dinheiro para desenvolver. O tratamento dos dados que o carro gera, né? Tem vários sensores. Você faz volta, você gera alguns gigas de dado por sessão que você faz, mas não adianta nada você ter todo esse dado armazenado em algum lugar no servidor e não ter ninguém para ficar estudando esses dados. Lá eles têm gente. Tem mais olhos para ficar olhando na tela do computador e melhorando as coisas. E também na fase que o carro foi que o carro foi feito, que o carro foi criado há 4 anos atrás, logicamente também naquele momento mais dinheiro foi utilizado, então o carro nasceu superior, né? Ele nasce superior, houve mais estudo na época de desenvolver um carro novo. Então, isso é um motivo, né? A resposta
É chata, mas é a verdade. E assim, se for olhar, ah não, então esquece o orçamento, olha na sua realidade, né? Onde que vocês podem ganhar ou perder para vocês mesmos. Porque a gente não vai ter um orçamento duas vezes maior do dia da noite para o dia. Então, pensando na nossa realidade, onde a gente poderia ter feito melhor, olha, eu acho que a gente perdeu alguns engenheiros para equipes de Fórmula 1, para outras equipes de Fórmula E e tal, em momentos difíceis. Eu, por exemplo, perdi meu engenheiro de corrida durante no meio da temporada, isso foi muito difícil para mim. O cara estava lá no México comigo, mas já sabia que ia sair, aí lógico que o gás não é o mesmo e tal. Aí, agora em Roma eu tive um engenheiro novo, a gente teve que aprender a fazer comunicação toda, uma rotatividade de pessoas. Finalmente, agora eu espero que não tenha mais nada disso, que a gente consiga ser esse time até o final do campeonato. E aí, naturalmente, vai ter uma continuidade no trabalho, as pessoas vão se conhecer melhor. Eu acho que a gente vai conseguir melhorar durante a temporada. O que faltou, a gente conversou, depois que a gente conversou, acho que uma semana depois, meu dinheiro foi embora, ou demitiram não sei quem e tal. Então, a gente conversou, uma semana depois, eu já não estava tão empolgado assim, porque eu fiquei sabendo que a equipe tinha mudado. Então, eu espero que isso não aconteça, que a gente possa trabalhar normal até o final do campeonato. Quem está na equipe hoje está 100% motivado, está trabalhando muito duro. E a gente tem tudo para melhorar nosso carro até ao final do ano, né? Mas dentro dessa realidade que eu falei, né? A gente não vai melhorar o carro a ponto de estar brigando ali em primeiro lugar com a Mercedes, que tem 5 vezes o nosso orçamento. Isso eu acho meio difícil. Falando um pouquinho do Gen 3, né? Que o Gen 3 vai ser mostrado agora na próxima corrida de Mônaco, né? E tem uma novidade, né? Que o powertrain frontal ele vai ajudar na questão da regeneração de energia. É isso mesmo, Serginho, que vai acontecer? Isso, o powertrain frontal, a princípio, ele vai ser usado só para regenerar, só para frear o carro, né? É um motor que vai servir só para regenerar energia. Num segundo momento, a ideia é que ele seja usado também para fazer para acelerar o carro, para fazer o carro andar para frente. Mas isso seria só, acho que no segundo, uma geração de carro na Fórmula E geralmente durou 4 anos, isso seria no terceiro e quarto ano. A gente provavelmente vai fazer os 2 anos, os motores só regenerando energia. Então, eles conseguiram deixar o carro mais leve, porque como a gente consegue regenerar mais, a bateria pode ser menor. A gente consegue né, recuperar mais energia, não precisa ter uma bateria tão grande. Isso reduz o peso do carro, vai deixar o carro mais rápido. E principalmente, né, se eles conseguirem fazer esse motor virar um motor também para tracionar o carro, aí vai deixar o carro mais rápido ainda, vai virar 4x4. Né? Tem uma pergunta aqui. Você um pouco meio que já respondeu, mas eu queria saber, né? O Valdinar Gouveia, você está feliz na Fórmula E até quando vai seu contrato? Então, obrigado pela pergunta. Eu estou muito feliz na Fórmula E, eu acredito no campeonato. Eu acho que ela foi uma das categorias mais afetadas pela pandemia, porque o grande negócio da categoria é correr no meio de grandes centros urbanos. Então, você tem uma pandemia, qual categoria vai ser mais afetada, né? Vamos adivinhar. É lógico que vai ser a categoria que corre no meio de uma cidade, né? Então a gente teve que sair um pouco do nosso prumo, teve que ir para Puebla, para Valência. Acho que ninguém gosta da Fórmula E nesse tipo de pista. Eu não sei, acho que a categoria meio que tomou um baque. Mas no longo prazo, eu acredito muito no campeonato, na administração do campeonato, na tecnologia que o campeonato usa, nos carros elétricos. Então, eu tenho essa visão. Pode ter alguém que discorda de mim, mas é assim que eu vejo. Inclusive, eu faço uma aposta de carreira nesse campeonato. Né? É um carro muito específico de guiar, né? Então, você passa muitos anos numa categoria assim, você acaba virando especialista daquele tipo de carro. Então, é lógico que é uma aposta que eu tenho, é lógico que eu acredito nesse campeonato. E eu tô feliz aqui. Acho que agora tá voltando o público, né? México, a gente teve 40 mil pessoas lá, agora Roma teve, acho que foi 20 mil. Acho que o campeonato tá voltando para onde ele tem que estar. E tô muito animado também com a geração 3 que tá vindo por aí. O carro vai ficar mais rápido e tal, é tudo que eu quero para a categoria. Todo mundo critica o carro elétrico por ser lento e tal. Eu quero ver daqui a uns 5, 6 anos quando esse carro estiver voando. Então, a categoria, na minha opinião, está indo na direção certa. Eu também concordo perfeitamente com você, né? Até porque é uma categoria que só tem 8 anos, né?
não tem como ter essa evolução de uma hora para outra, né? Todas as categorias, Fórmula 1, Fórmula Indy e outras, a evolução não foi assim de uma hora para outra, é com o tempo, né, Serginho? E com essa geração 3 aí que está vindo, vai ser muito melhor, vai ser o carro mais rápido. O que é que você pode dizer um pouco mais ainda do Gen 3, o que os fãs da categoria podem esperar ainda mais dessa categoria e também do campeonato, né? O que pode mudar com o Gen 3? Então, a gente pode ter a volta aí dos pitstops, acho que eles não vão chamar dessa forma, mas vai ser que meio que o pitstop a gente vai fazer uma recarga rápida, que seria uma grande inovação também, porque acho que até para os carros de ruas, uma das coisas que uma das barreiras que uma pessoa tem para não comprar um carro elétrico é justamente o tempo de reabastecimento, né? Comparado a um carro normal, você vai no posto de gasolina em, vamos dizer, em 5 minutos, não, menos. Você vai lá, abastece, paga, volta para o carro e sai do posto de gasolina. Um carro elétrico, você hoje em dia demora um pouco mais. Na Fórmula E, uma das coisas que eles querem trazer para a nova geração de carros, para a temporada que vem, é um pit stop, onde a gente vai lá, eles plugam um cabo de altíssima potência. Potência não, né? Não é o termo certo, mas enfim. Um carregador super potente no carro e ele vai lá, recarrega. Lógico que não vai recarregar tudo, mas vai recarregar uma parte muito relevante da bateria e a gente vai terminar a corrida. Esse plus que eles vão dar vai ser necessário para terminar a corrida, pelo que eu entendi. Isso para mim seria uma grande inovação, né? Não só para a Fórmula E, mas para os carros elétricos como um todo. Acho que essa talvez seja a principal coisa. Depois os carros vão ficar mais rápidos, né? Isso deixa a categoria mais interessante. É isso, assim. E o campeonato é novo. Eles ainda estão entendendo como esse campeonato tem que ser apresentado para o público, né? Eles vão testando coisas, o attack mode, o fan boost, o tempo de duração da corrida, tem o safety car, a gente acrescenta o tempo da corrida, ou reduz volta e tal. São detalhes que em 1 ano, 2 anos ninguém percebe, mas daqui a, assim, feito com constância, daqui a 5 anos, quando você vai olhar o campeonato de novo, é um produto muito melhor. É uma corrida que o pessoal entende melhor, é um campeonato mais competitivo, é um carro mais agressivo, tudo faz mais sentido, você tem um produto melhor, o campeonato começa a crescer. Então, acho que a gente vai dar um passo interessante nesse Gen 3, mas eu não acho que a geração onde a Fórmula E vai dar aquele salto enorme. Acho que vai ser o início de uma rampa, assim. Acho que quando vier o próximo, né, o Gen 4, alguma coisa do tipo, aí os carros elétricos já vão estar num patamar, acho que bem parecidos com um carro, algo entre Fórmula 2 e um Fórmula 1. Porque a tecnologia, nesse ramo do carro elétrico, ela cresce muito rápido. O Flávio, ele botou aqui, ó, Serginho, com relação a esta recarga dos pit stops, vocês poderão competir sem o fantasma de economizar bateria durante a corrida? Serginho, responde aí que eu vou pegar minha bateria, carregador, senão meu celular vai descarregar aqui. Responde ele aí que eu já volto. Tranquila, vai lá, recarrega aí. Bom, pessoal, então, hoje em dia, para fazer uma corrida de Fórmula E, a gente tem que passar quase a corrida inteira regenerando, né, recuperando energia. Então a gente tira o pé do acelerador no meio da reta, deixa o carro rolar. A gente não faz a corrida inteira pé no fundo, porque senão a gente terminaria a corrida uns 15 minutos antes da bandeira quadriculada. E isso vai mudar um pouco, Flávio, que fez a pergunta, né, com a geração 3. Esse motor na frente, a gente vai poder regenerar muito mais energia. Então a gente vai chegar no final da corrida tranquilo. Sem precisar ficar salvando o tempo todo, economizando energia. Vai ficar uma corrida mais parecida com o automobilismo tradicional, e poder acelerar. Você acha que isso vai chamar um pouco mais de atenção para o público, né? Porque, infelizmente, não tem como, né, Serginho, fazer essa comparação. Eu particularmente não gosto dessa comparação Fórmula 1 com Fórmula E. Mas, nessa questão, vai ficar mais atrativo para quem vai estar assistindo a corrida? Olha, eu vejo... acho que eles vão ter que ser inteligentes. Quando eu digo eles, eu digo a organização. Eles têm que entender que a Fórmula E hoje em dia é uma categoria que tem muitas ultrapassagens. Mas por que tem muita ultrapassagem?
você não tem um efeito do vácuo muito grande. Então, por estar atrás do piloto, você não tem uma vantagem muito grande na reta para fazer uma manobra, você não tem DRS. Então, por que tem tanta ultrapassagem na Fórmula E? Porque tem muita ultrapassagem. Tem muita ultrapassagem porque um piloto pode decidir economizar energia na reta, você naquela reta fala, não vou economizar, você fica pé no fundo, e na hora que ele percebe que você não está economizando, você já está uns 20 km por hora mais rápido que ele, se coloca o carro de lado, ele não tem nem tempo de trancar, porque vai causar uma batida. Você meio que dá um slingshot no cara. Então, por isso você tem muita ultrapassagem. E o que vai acontecer quando nenhum piloto estiver salvando energia? Quando a gente estiver mais próximo de uma corrida pé no fundo? A tendência é que não tenha ultrapassagens. Todos os pilotos vão frear, né, mais próximo do limite. Então, eles vão ter que adotar aí alguma inovação no campeonato para não deixar isso acontecer. Eu acho que é importante que a corrida seja mais rápida. Acho que é uma propaganda ruim para os carros elétricos. Todo mundo, o grande preconceito que as pessoas têm com o carro elétrico é, não, mas vai acabar a bateria no meio da rua. Não, eu quero fazer uma viagem de estrada e ficar sem bateria. Aí o cara vai lá assistir uma corrida de Fórmula E e os carros estão tendo que guardar energia para terminar a corrida. Quer dizer, é o oposto da mensagem que a gente quer transmitir. A gente não quer transmitir essa mensagem que um carro elétrico você tem que ficar guardando energia. Então, eu concordo que a direção certa é ir embora disso. Só que a gente tem que perceber que é justamente isso que deixa a corrida emocionante para as ultrapassagens. Então, beleza. A corrida vai ficar pé no fundo? Ok, mas e aí? O que a gente vai fazer então para a ultrapassagem? Vai ter um DRS? Vai ter alguma coisa? Tem que ter. Porque senão, na minha opinião, vai ser uma procissão a corrida. Essa é a minha opinião. Entendi. A Ana Clara, né, que ela tá com outro nick aqui no Instagram, que ela faz parte da equipe, né, lá de comentários pós-corrida da Fórmula E, ela perguntou aqui, ó, Serginho, além de recarregar o carro, você acharia possível compostos diferentes de pneus? Acho interessante. Olha, isso é um negócio que eu meio que discordo do campeonato, tá? Então, eles falam que, beleza, Ficou mudo. Tá mudo. estavam me ligando, eu Agora. a luzinha. O campeonato tem essa pegada, né, de proteger o meio ambiente. Então, ele não pode chegar lá igual a Fórmula 1, com 5 caminhões de pneus, o carro dá 2 voltas, joga o pneu fora, 2 voltas, joga o pneu fora, 2 voltas, joga o pneu fora, final de semana de corrida ninguém vê, mas tem uma montanha assim de lixo de pneu usado, que vai ser literalmente jogado fora, no meio ambiente. Talvez a Pirelli tenha algum programa de reciclagem e tal, eu não sou ciente disso, mas na maioria das categorias vai ser jogado fora. Então a Fórmula E não quer fazer isso, ela quer um pneu que dure, né? Que a gente possa usar por um final de semana de corrida inteiro, então vai ter menos lixo. Então por isso que a gente tem poucos pneus, só tem um tipo, ele é para todas as condições de pista, seco, molhado, úmido, frio, calor, é para tudo e dura quase um final de semana inteiro. Então, eu acho que isso é um extremo, acho que isso compromete um pouco a estratégia das equipes, compromete um pouco o nosso ritmo numa volta de qualifying. Então, não gosto, tá? E é o que o campeonato atualmente faz. E também existe outro extremo que é a Fórmula 1, que quer ter 3, 4 tipos de pneu, um para cada tipo de pista, para cada temperatura, e não sei o quê. E aí também é um negócio meio desnecessário. Acho que também fica um pouco mais complicado para o leigo entender, apesar de que eles melhoraram muito a forma de apresentar isso na transmissão. E realmente é ruim, né, para a imagem do campeonato, que está falando que está ali para proteger o meio ambiente e jogando uma montanha de pneu fora cada final de semana. Então, tem que ter um meio termo. A Fórmula E, pelo menos na minha opinião, tinha que ter um pneu slick e um pneu para a chuva. Por quê? Porque custa muito caro deixar o carro mais rápido, certo? A geração 3 deve ser ali uns 2, 3 segundos mais rápido e é todo um investimento para a categoria e tal, sabe? Custa muito dinheiro. Todas as equipes comprar um carro novo, desenvolver tecnologia e tal. Então, qual que é a forma mais barata de você conseguir 2, 3 segundos mais rápido? Resposta, pneus. Só da gente estar andando com pneu slick, em vez daquele pneu all-weather, né, que a gente fala, que é para todas as condições, a gente ia conseguir 2, 3 segundos mais rápido. E isso ia ter um impacto de custo, eu acho que meio insignificante para o campeonato. Então, por que não fazer isso?
sabe? Eu acho que tinha que ter, pelo menos o pneu slick e o pneu de chuva. Aí compostos diferentes, macio e tal, acho que ainda não, talvez em outro momento. Mas pelo menos um slick tinha que ter. O Enzo está perguntando aqui, ele até perguntou na caixinha, né? Serginho, como é ser companheiro de equipe do Giovinazzi? Vocês também, até vou completar, vocês têm conversado sobre a categoria, o que é que ele também tem achado da categoria? Se ele anda um pouco desanimado com a equipe, como é que é? Como é que tá essa dupla, Serginho e Giovinazzi? É super gente boa, um grande piloto. Eu respeito muito o Antônio, né? Não só pela atuação dele na Fórmula 1, mas conheço ele desde a Fórmula 3. E é um cara muito pé no chão. E eu nunca tinha trabalhado lado a lado com ele numa equipe, mas acredito que ele pegou isso da Fórmula 1. Ele é muito profissional. Então, mesmo, né, sofrendo um pouco, né, com... Deve ser difícil para um piloto, né, fazer essa transição de um carro de Fórmula 1 para um carro de Fórmula E. E a Dragon não é uma equipe que tem os melhores sistemas, né? Apesar de todo mundo estar trabalhando muito duro, não é uma equipe que tem os melhores sistemas, mas mesmo assim o Antônio ele consegue ser muito profissional. Ele em nenhum momento sai reclamando, apela, você não vê isso. Ele tem uma postura assim exemplar. Inclusive, eu tô aprendendo. Se algum dia eu tiver que passar por algo similar e tal, ele vai servir como exemplo, porque ele sempre, independente de tudo, depois das sessões, senta com a equipe, a gente faz o debrief, né, que é a reunião pós-sessão, e ele sempre tem um raciocínio perfeito e tal, dá o feedback e busca evoluir com a equipe. Então, cara, nota 10. Muito bom ter ele no campeonato. Acho que ele traz valor pro campeonato. É um cara que está saindo da Fórmula 1 e que escolheu a Fórmula E. Isso, acho que mostra que a categoria está se tornando cada dia mais importante. Acho que então ele é bom ter ele no grid, é bom ter ele ali na equipe. É um piloto muito bom. O Adão Fagner ele perguntou: há algum projeto para retorno à Fórmula 1 e qual a sua maior dificuldade em pilotar um Fórmula E? Não há projeto para um retorno na Fórmula 1, apesar de que tem pilotos que entram na Fórmula 1 de forma inesperada. Só olhar, por exemplo, o Brandon Hartley, que eu acabei substituindo na Dragon, ninguém esperaria que ele fosse para a Fórmula 1. Pelo menos eu acho que ninguém esperaria que ele fosse. Quando ele foi, ele estava ali na WEC e tal. Tipo, quem diria que esse cara iria para a Fórmula 1? E aí surgiu uma cena na Toro Rosso e ele foi. Né? O próprio Ocon, por um momento, ficou na DTM, acho que o Verlaine também. Então, tem uns pilotos assim que vêm de algumas categorias meio que nada a ver de Fórmula 1 e acontece. Então, tem que ir sempre. Eu não fecho nenhuma porta, mas o meu foco está na Fórmula E. As chances de ir para Fórmula 1 é quase zero, então eu não vou focar num negócio que eu tenho chance quase zero. Eu tô animado com a Fórmula E, como eu disse, né? Eu vejo o futuro para a categoria. Essa foi a primeira pergunta, certo? Se eu talvez tinha algum plano de Fórmula 1. Então, em resumo, não. E qual que era a segunda? Como é que é pilotar um Fórmula E? Como é que eu vou pilotar um Fórmula E? Bom, é um carro muito mecânico, né? Muito grip mecânico, pouco downforce. Então, um carro solto, bem traseiro. É difícil também entender todos os sistemas num carro. Um carro que tem é um computador com 4 rodas, basicamente. Então, você tem que, como piloto, estudar isso, entender o carro, trabalhar junto. Se você não entender, você não vai conseguir deixar o carro bom para você mesmo pilotar. Mas é só olhar um onboard de Fórmula E e você vê que o carro está vivo o tempo todo. Não tem um momento que o piloto não está traseirando, corrigindo o volante. Você olha um onboard de Fórmula 1, parece o cara tá dando um tapete, assim. O cara não tem uma correção de volante. A Fórmula E é o contrário, né? Então, a tocada é essa. Porque é um carro que tem pouco downforce e tal, faz quase a volta inteira escorregando. O Gabriel pergunta se o barulho ele é alto. E se faz alguma diferença para vocês? Até amiga, ele tá, onda aí. tá brincando, né? Eu já percebi. Eu quero saber se esse Fórmula Renault que ele anda é alto. Parece um tratorzinho. Parece um trator com turbo. O barulho mais feio que eu vi na vida. O melhor é o Fórmula E, né, Serginho? Muito melhor, muito melhor. Ele parece uma carroça. Ai, meu Deus. A Ana perguntou aqui, né? A gente até já conversou um pouco sobre isso,
mas só porque ela chegou um pouco depois, ela está perguntando aqui como é que está sendo a relação comunicação com o seu engenheiro, principalmente, deixa eu abrir aqui, principalmente durante as corridas. Como eu tinha conversado, né, que a comunicação entre vocês parecia no rádio não estava, parece que não estava se batendo, né, vocês dois. Como... Bom, eu não sei de qual que ela está falando, se foi antes dessa etapa ou durante essa etapa de Roma. Eu vou dizer, foi nessa etapa de Roma, sim. A gente Tá, conversou sobre isso. então, eu estava com engenheiro novo, então eu nunca tinha trabalhado com ele. A gente tentou adiantar o máximo de serviço possível no simulador, então a gente fez simulados de corrida, fez corrida com safety car, corrida que não tinha nada, corrida onde a gente teve que salvar energia no começo e fazer o deploy todo no final. Tipo, a gente tentou tudo. E trabalhou muito em protocolo, em comunicação, mas não tem como você cobrir tudo. E aí você chega lá na vida real, sempre tem alguma variável e tal que você não considerou e aparecem problemas. Então, eu não conheço ele, ele não me conhece. O ideal é você fazer a pré-temporada com o seu engenheiro, né, e tal. E a gente não teve nada disso. O cara chegou no meio do campeonato, chegou agora em Roma e fez um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Acho que foi a final de semana mais positivo do ano. E foi a minha primeira corrida com ele. Então, não foi fácil para mim, mas acho que foi mais difícil ainda para ele. Chegar e ter que absorver tudo. Então, ele foi um engenheiro que já trabalhou na equipe, mas faz uns 2, 3 anos que ele trabalhou na equipe. Então, muita coisa mudou. Ele teve que estudar pra caramba, trabalhar pra caramba. E é normal que tenha algum problema de comunicação no rádio. A Fórmula E é uma corrida que parece que você está numa chamada de telefone com o engenheiro. Toda volta, obrigatoriamente, pelo menos uma vez tem que falar no rádio. Você tem que passar o número da energia que tem no carro. Aí o engenheiro vai lá, coloca aquilo no Excel ou num programa e ele sabe onde você está com a energia. Então, pelo menos uma comunicação. Mas, na verdade, tem mais. Então, é uma corrida praticamente falando no celular com o seu engenheiro. Então, você tem que estar muito em sintonia com ele. E acredito que a partir de Mônaco a gente vai ter uma facilidade maior. O Flávio fez uma pergunta interessante aqui, não sei se vai... não vou conseguir ler toda aqui, vou abrir para mim aqui. Ele pergunta aqui, ó, para adaptação na Fórmula E, você acha que os pilotos que vêm de categorias de base se adaptam mais rápido que os profissionais que vieram da Fórmula 1? Eu acho que não. Eu acho que a Fórmula E, como eu disse, é um computador. O carro é um computador com 4 rodas. E o Fórmula 1 também é, né? Quando eles abrem, tiram o capô do Fórmula 1, você vê que só tem cabo e tal, um monte de coisa. Parece, eu lembro que quando eu fiz os testes também, desde 2016, né, que já era um motor, esse motor turbo e tal, tem um monte de sistema, um monte de coisa. O volante também, né, cheio de botão, cheio de coisa. Então, na Fórmula 1, pelo menos, você aprende a dirigir e o piloto aprende que não é só sentar e acelerar. Tem que sentar e acelerar, beleza, mas você também tem que entender os sistemas do carro, você tem que entender e fazer o carro trabalhar para você. Isso fora da pista com seus engenheiros, mas também dentro da pista, com todos os recursos que você tem lá. Não adianta nada você saber andar um décimo de segundo mais rápido que o companheiro de equipe, mas ele vai lá, mexe em todas aquelas configurações, deixa o carro mais confortável para ele, ele tira aquela diferença. E você provavelmente está gastando mais pneu para andar naquele mesmo ritmo. Então, a Fórmula 1, ela já te deixa naquele patamar, também tem que saber lidar com ficar mexendo com esse volante enquanto está dirigindo e tal. Isso é mais complicado ainda na Fórmula E, na minha opinião, apesar de que eu não andei só em Barcelona e em Silverstone, mas comparado a essa experiência que eu tive no carro de Fórmula 1, e também num dia de teste você mexe em muito menos coisa, né? Então fazer essa consideração, mas no carro de Fórmula E é mais difícil ainda, porque o carro é mais lento, mas a pista é muito mais rápida. Porque é bem mais estreito, mais rápida, o carro escorrega muito mais. Então, você sai de um Fórmula 2, você faz a corrida inteira, você não mexe em nada. Talvez você mexe no balanço do freio e só. Aí você vai para a Fórmula E e tem muito mais coisa. Fórmula 1 não. Você já mexe um monte de coisa, vai para a Fórmula E e é igual. Você mexe também só em coisas diferentes, mas tem que ficar mexendo o tempo todo. A Fórmula E, essa questão de categoria de base, né, Serginho? A Fórmula E ainda não teve início a categoria de base dela, né?
Mas existe uma categoria não chancelada pela FIA, não sei se você conhece, que é a ERA, né, que vai correr junto com a FIA TCR em algumas corridas, que é justamente um monoposto elétrico para a categoria júnior. Você acha que esses pilotos que estão dando início à sua carreira já no elétrico, lá no futuro, pode ser forte concorrente aí, fortes pilotos, vamos falar melhor assim, para chegar à Fórmula E? Você acha que eles vão ter mais vantagem em relação aos pilotos que vão chegar de outras categorias que não são elétricas, Serginho? Com que categoria que você falou que eles vão correr? Com a FIA TCR, A que é TCR anda aquela no circuito corrida... de rua. Não, em autódromo. Eu acho que eles vão ter vantagem. É lógico que eu tenho que olhar mais a respeito, porque assim, o que muda você andar num carro motor elétrico, um carro a combustão? O pessoal, quando fala assim, você anda de Fórmula E, nossa, é muito diferente o motor elétrico. Mas, na verdade, o motor elétrico em si é a menor diferença que tem de um Fórmula E para um Fórmula 2, por exemplo. O motor em si é a menor diferença. O que muda é o barulho e a velocidade de resposta no pedal. O que realmente muda? Downforce, pneu, peso da bateria, talvez essas três. Pronto, fechou. São as que mais mudam. No carro da Fórmula E também tem outras coisas. Tipo, tem carenagem, então você pode ter contato e tal. Mas downforce, pneu e o peso do carro. A bateria do carro elétrico, que é muito pesada, né? E também está na parte de trás do carro, muda muito mais na pilotagem e tal. É muito mais difícil de acostumar pelo fato da bateria ser pesada e estar na parte traseira do carro. Muito mais pesada do que um motor normal seria, ou que um tanque de combustível, no caso. Muda muito mais para o piloto do que o motor elétrico. Entendeu? Então, eu não... Travou. O Serginho travou. Vamos esperar. Talvez ele possa ter recebido uma ligação e deve ter travado. Vamos aguardar o Serginho vai ajudar alguém para a ver andar se de ele Fórmula E. retorna. As Tem equipes já... algumas outras... Serginho, você deu uma travada. Desculpa. Eu falei que assim, se não tiver a mesma tecnologia que a Fórmula E, se não andar nos mesmos circuitos de rua da Fórmula E, eu não vejo como esses pilotos se preparariam melhor. Acho que a tendência é as equipes continuarem pegando aqueles pilotos de ponta da F3, da F2, que não forem para a Fórmula 1, pelo menos, né, enquanto a Fórmula E seguir sendo uma segunda alternativa para esses pilotos, e as equipes de Fórmula E vão pegar esse piloto. Eu não vejo porque elas pegariam alguém que está andando num carro elétrico. O que tinha que acontecer, na minha opinião, se a Fórmula E quiser seguir nessa direção, é fazer uma categoria base da Fórmula E que, pelo menos, ande nos mesmos circuitos da Fórmula E. Porque daria para dizer que o piloto faria esse campeonato, aprenderia o circuito da Fórmula E, aprenderia cada pista do calendário, se tornaria um especialista em circuitos de rua, porque ele faria uma temporada inteira numa categoria júnior que só anda em circuito de rua, ele ficaria muito confortável entre parede dos dois lados. Aí eu ia falar para você, não, eu vejo uma vantagem sim. Esse cara tá andando num carro parecido com a Fórmula E, conhece todas as pistas do calendário, tá acostumado a andar em circuito de rua, ele provavelmente está mais preparado que outros. Mas enquanto não for assim, eu não vejo uma vantagem. Certo. Ai, Serginho, foi muito boa a conversa. Tem muitas outras perguntas, né? Mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, eu acho, né? Depois, na próxima oportunidade, vamos conversar mais no final, quem sabe, da categoria. A gente retorna aqui com mais uma live, ou aqui, ou então lá no canal do Perfeito. YouTube. Mas eu quero agradecer de coração, realmente, você ter participado aqui, conversar um pouquinho, tirar um pouquinho do seu tempo, né, para conversar um pouco sobre a Fórmula E. Muito obrigada mesmo. Eu acho que eu e todos os outros brasileiros torcem muito por você, como eu falei de início, né, para você brigar mais no campeonato. É isso, Serginho. Muito, muito obrigada mais uma vez. E é isso. Deixa aí a sua mensagem. Eu que também fazer minhas considerações aqui. Eu que quero te agradecer, Renato, por essa oportunidade de estar falando aqui sobre a Fórmula E. Quero agradecer a todo mundo aí que entrou. Valeu, pessoal. O pessoal que fez as perguntas aí, que interagiu com a gente no chat.
E, e é isso, fico sempre à disposição aí para falar sobre a minha carreira, sobre o campeonato. E quem sabe, se Deus quiser, a gente vai ter uma corrida da Fórmula E em breve também no Brasil, para os fãs poderem ver de perto a categoria, né? Poderem ver uma corrida. Então é isso. Vamos acelerar, tentar fechar essa temporada aí com chave de ouro e conseguir escalar pouco a pouco os degraus, né, dentro da Fórmula E. Eu disse que seria outra pergunta, mas você e o Lucas conversam essa questão da categoria vir para o Brasil. Quem sabe aí na próxima temporada, Serginho? Eu converso com ele, assim, mas num nível, assim, de quem quer que aconteça. O Lucas está à frente de bastante coisa, disso de trazer corrida, né? O Lucas vai muito além só de ser um piloto, né? Ele mexe com várias coisas, é um cara bem inteligente. Eu não tenho dúvida que ele está à frente aí de alguns movimentos para trazer a Fórmula para o Brasil, já tentou em vários momentos, mas não é uma operação fácil de fazer. Mas quando eu converso com ele, eu converso tipo igual a gente está conversando aqui. Nossa, eu quero muito que aconteça, não, tem que fazer acontecer, mas não especificamente assim. É a categoria que está à frente e tal. Talvez o Lucas também seja um conselheiro deles e tal, mas é lógico que a gente quer ter corrida no Brasil, né? É lógico. Eu acho que é diferente quando você tem um evento que passa pelo seu país e tal, que as pessoas passam a seguir mais, né? E tem tanto, e considerando que o formato da Fórmula E é correr nos grandes centros urbanos, tem tantas cidades legais que a gente consegue pensar em lugares legais de fazer corrida de Fórmula E no Brasil, a gente fica meio ansioso, a gente quer que aconteça, lógico. É verdade. Torcer, né, para que na próxima temporada, quem sabe aí, venha, e não importa qual a cidade, que venha, se for São Paulo, Minas, aí quem sabe, né? Quem sabe. Rio de Janeiro, não sei. Só tô dando suposição, minha gente. Eu não sei se isso vai acontecer realmente, não. Então eu e Serginho aqui, como, como se fosse Serginho e Lucas conversando, como ele falou aí. Só na expectativa mesmo. Não, minha É isso aí. opinião, tem que. A Fórmula E já passou por muita dificuldade para vir para o Brasil, cada vez foi uma decepção diferente. Eu acho que tem que ir para uma cidade que seja uma das maiores do país, porque a Fórmula E é um campeonato grande, é um campeonato que está crescendo, então a cidade tem que ter porte para aquilo, hotéis para receber o campeonato, estrutura, infraestrutura de aeroporto e tudo. Então tem que ter isso. Acho que isso é um básico. E segundo, tem que ser uma cidade que queira receber, que faça condições legais para o campeonato, né? Porque imagina, o campeonato deve ter uma frustração grande com o Brasil, né? Porque já tentou vir para cá algumas vezes e acho que não por culpa do campeonato, de repente alguém desfez o negócio de última hora e tal, foi pelo menos o que eu escutei. Então, tem que ser uma cidade que faça condições legais e que queira receber o campeonato de braços abertos. Então é isso. É isso. É isso, Serginho. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, né? É isso. Eu só quero mandar uma mensagem em inglês aqui. Assim. Rosie, Sim, tem. Rosie, thank you very much for your messages. Thank you for the support. Que ela mandou um monte também, mas ainda bem que você viu, porque eu tava esqueci dela, coitada. Mas é isso. Obrigada, Serginho. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.